Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina Álgebra Linear M1. Na aula de hoje vamos falar sobre a matriz de uma transformação linear. Então, o primeiro problema que temos aqui é o seguinte: dado dois espaços vetoriais V e W e alfa uma base para o espaço vetorial V e beta uma base para o espaço vetorial W e uma matriz que eu denotei aí por T de alfa beta de tamanho M por N, desejamos encontrar uma transformação linear T que vá do espaço vetorial V no espaço vetorial W. E aí, como é que a gente faz isso? Como alfa é uma base para o nosso espaço vetorial V, qualquer elemento do espaço vetorial V pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos da base alfa. E aí, após você escrever um elemento V arbitrário como combinação linear dessa base alfa, você vai pegar os coeficientes dessa combinação linear, que é o que a gente chama das coordenadas do vetor em relação à base alfa. E aí, agora que você tem essas coordenadas do vetor em relação a essa base, você vai pegar e multiplicar a matriz T de alfa beta que foi dada por esse vetor coluna aí, que é a matriz que representa as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. E aí, quando você fizer isso, você vai obter uma matriz de tamanho M por 1. E isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que as coordenadas do vetor T aplicado a V em relação à base beta agora, que é a base do espaço vetorial W, né? Isso porque você vai escrever o seu T de V dessa maneira aqui, ó. Tá certo? Multiplicando cada WI, né, da base por esse YI aí que você obteve e somando os resultados. E é assim que você define a sua T de V. E aí aqui perceba que essa construção nos dá a seguinte fórmula, né? As coordenadas do vetor T de V em relação à base beta vai ser essa matriz T, que eu denotei por T de alfa beta, vezes as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. Tá certo, gente? E aí vamos ver na prática como é que é possível efetuar esta construção. Dada as bases alfa e beta, onde alfa é uma base do espaço vetorial R3 e beta é uma base do espaço vetorial R2, ache a transformação linear T de R3 em R2, né? Tal que a matriz que eu chamei de T de alfa beta é essa matriz aí que nos foi dada. E aí vamos lá. Então, aqui em cima, eu só fiz anotar as informações da questão. Então, aqui está a minha base alfa, aqui está a minha base beta, aqui está a minha matriz que foi dada, e eu quero quem é a minha T que vai do R3 em R2. E aí, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou pegar um vetor arbitrário no domínio dessa minha transformação linear, né, que no caso é o R3, e vou escrever ele como combinação linear dos elementos da base do R3, que é a base alfa. Então aqui eu estou fazendo isso. Mas aí eu preciso achar quem é esses coeficientes aqui da combinação linear. Perdão, aqui é C. Mas aí, para isso, eu desenvolvo o lado
direito dessa equação vetorial e igualo coordenada a coordenada para obter esse sistema aqui com 3 equações lineares e 3 incógnitas. Aqui as incógnitas desse sistema são as variáveis A, B e C, né? Porque o x, y, z é dado, mas é dado de maneira arbitrária. E aí você quer a solução desse sistema para qualquer valor de x, y, z, tá certo? E aí você resolve esse sistema, eu vou deixar como exercício, e aí a solução dele vai ser essa daqui, ou seja, você vai conseguir expressar as variáveis A, B e C em função dessas coordenadas x, y, z, que são as coordenadas do vetor V lá do R3, arbitrário. E aí, isso que você obteve, né, quando você organiza uma matriz coluna, né, como eu fiz aqui, são as coordenadas do vetor x, y, z, que é esse vetor V, em relação à base alfa, tá certo, gente? E aí, quando você pega a matriz agora que eu dei, né, T, alfa, beta, e multiplica pelas coordenadas do vetor arbitrário V em relação à base alfa, que eu acabei de achar aqui, você encontrou com essa operação aqui matricial, né, com essa multiplicação de matrizes, uma matriz de tamanho 2 por 1. E essa daqui vai ser exatamente as coordenadas do vetor T de x, y, z em relação à base beta. Aí, portanto, como você tem a base beta, quem vai ser o seu T aplicado a x, y, z? Vai ser nada mais nada menos do que você colocar os coeficientes, né, multiplicado por cada vetor da base, né? Então, esse aqui é o meu y1, né? Aqui é o meu w1, aqui é o y2 e aqui é o w2. E aí agora, quando você desenvolve, né, essas operações aqui, você vai chegar nessa expressão aqui para sua transformação linear. Tá certo, gente? E assim a gente finaliza esta questão. Agora, estamos pensando no processo inverso. Dada a transformação linear T, que vai de um espaço vetorial V num espaço vetorial W, e dada uma base para o espaço vetorial V e uma base para o espaço vetorial W, eu quero determinar uma matriz associada a essa transformação linear e a essas bases, tá certo? E aí, como é que eu faço para obter essa matriz, né? Então, primeiro, eu vou aplicar a minha transformação linear a cada elemento da base do espaço vetorial V. E aí, quando eu faço isso, eu obtenho elementos que estão no contradomínio W, né? Ou seja, T de V1, T de V2 até o T de Vn. E aí, como eles são elementos do espaço vetorial W, eles podem ser escritos como combinação linear dos elementos da base beta, que é a base do espaço vetorial W. Então, escreva o T de V1 como combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm. Quando você fizer isso, você vai obter coeficientes A11, A21 até 1 AM1. E aí, sabe o que é que você vai fazer com esses coeficientes? Você vai organizar eles numa matriz, né? Onde esses coeficientes vão aparecer nas colunas da sua matriz. Então, esses primeiros coeficientes vão aparecer na primeira coluna dessa matriz. Aí, pega agora o T de V2, escreva como combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que são vetores que são elementos da base beta, que é uma base do espaço vetorial W. Ache os coeficientes
A12, A22, até o AM2 e coloquem eles para ser a segunda coluna dessa matriz que você está construindo. E aí você vai fazendo isso para cada um dos T de VI que você tem, até você chegar no último, que é o T de VN, onde você vai pegar ele e escrever como combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, achar os coeficientes da combinação linear e colocar por fim na última coluna da sua matriz. E aí essa matriz que você montou, você denota ela por T de alfa beta. E ela é chamada a matriz da transformação em relação às bases alfa e beta. E aí notem que nessa primeira coluna você tem as coordenadas do vetor T de V1 em relação à base beta. Na segunda coluna você tem as coordenadas do vetor T de V2 em relação à base beta, até a última, que vai ser as coordenadas do vetor T de Vn em relação à base beta. Então, recapitulando, o que foi que eu fiz para construir a minha matriz da transformação em relação às bases alfa e beta? Então, ó, peguei a minha transformação linear, apliquei em cada elemento da base alfa, que é a base que aparece aqui em cima, peguei o resultado, escrevi como combinação linear da base beta, que é a base que aparece aqui embaixo, peguei os coeficientes dessas combinações lineares e saí colocando na coluna da matriz. E assim eu monto a matriz da minha transformação em relação às bases alfa e beta. Tá certo, pessoal? Vamos agora ver um exemplo prático de como aplicar este algoritmo. Então, dada a transformação linear T de R3 em R2, definida por essa expressão aqui, determine quem é a matriz dessa transformação linear em relação às bases alfa e beta, onde alfa é a base canônica do R3 e beta é a base que contém esses elementos aí do R3. Então vamos lá, pessoal. Aqui no início eu apenas reescrevi as informações da questão. Então eu tenho a minha transformação linear T, que vai do R3 no R3, que é definida por essa expressão. Alfa na questão diz que é a base canônica do R3, e aí a gente sabe que a base canônica do R3 é a base formada pelos três vetores canônicos unitários do R3, e beta foi essa base aqui que foi dada. E aí eu quero a matriz da transformação em relação às bases alfa e beta. E aí o que é que eu vou fazer, né? Pegar a aplicação T, aplicar nos elementos da base alfa, que é essa base aqui de cima, pegar o resultado e escrever como combinação linear da base beta. E pegar os coeficientes dessas combinações lineares, tá certo, gente? Então, vê. Primeiro, aplique T no primeiro elemento da base alfa, ou seja, T no vetor 1, 0, 0. E aí, use a expressão da sua transformação linear e chegue nesse vetor aqui, com coordenadas 1, menos 1 e 1. Aí agora você vai fazer o que com ele? Você vai pegar ele e escrever como combinação linear dos elementos da base beta. Então, quando você faz isso, vai aparecer coeficientes A11, A21, A31, e você vai pegar esses coeficientes e colocar na primeira coluna da sua matriz da transformação T em relação às bases alfa e beta. Mas aí a gente precisa ainda encontrar quem são esses coeficientes. E aí como é que você faz isso? Então, depois que você escreve essa equação vetorial aqui, né?
você desenvolve o lado direito dela e iguala a coordenada e obtém esse sistema aqui com 3 equações lineares e 3 incógnitas, tá certo? E aí você resolve esse sistema encontrando uma única solução que é dada pelas variáveis A11 igual a 3 meios, A21 igual a menos 1 meio e A31 igual a menos 1 meio. E aí pega esses valores e coloca nessa ordem na primeira coluna da sua matriz da transformação. Aí agora você vai aplicar esse mesmo procedimento, mas agora para o segundo vetor da base alfa. Então, o segundo vetor da base alfa é o vetor com coordenadas 0, 1, 0. E aí, aplica T nesse vetor, vê quem é ele, né? Usando a transformação linear e chega nesse resultado aqui. Aí agora, pega esse vetor que você obteve e escreva como combinação linear da base beta. E aí você deve pegar os coeficientes dessa combinação linear e colocar na segunda coluna da matriz da sua transformação. Mas aí eu preciso determinar quem são esses coeficientes. Então, olha para essa combinação linear, né? Desenvolve o lado direito dela, iguala a coordenada, de modo a obter esse sistema aqui com 3 equações lineares e 3 incógnitas. E aí você resolve ele, e após a resolução você vai obter que o A12 é menos 1, o A22 é 1 e o A32 é 0. Aí pega esses valores e coloca na segunda coluna da matriz. Aí agora o mesmo procedimento, sendo que para o terceiro vetor da base alfa. Então, o terceiro vetor da base alfa é o vetor com coordenadas 0, 0, 1. Aplica a transformação nesse vetor. E aí você obtém o vetor com coordenadas 0, 0 e menos 1. Aí pega esse vetor que você obteve e escreve ele como combinação linear dos elementos da base beta. Acha os coeficientes dessa combinação linear e coloca na terceira coluna da sua matriz. Mas você precisa encontrar quem são esses coeficientes da combinação linear. E aí, para isso, você desenvolve essa equação vetorial aqui. Ou seja, desenvolve o lado direito dela, igual a coordenada, e chega nesse sistema aqui com 3 equações lineares e 3 incógnitas. Resolve esse sistema e aí após isso você vai obter essa solução para esse sistema, que é A13 igual a menos 1 meio, A23 igual a menos 1 meio e A33 igual a 1 meio. E aí coloca isso nessa ordem na terceira coluna da sua matriz. E aí você encontrou quem é a sua matriz da transformação em relação às bases alfa e beta, tá certo? E assim a gente finaliza este exemplo. Esse exemplo aqui eu vou deixar como exercício para vocês treinarem essa técnica, mas a ideia é a mesma. Então, eu dou a transformação linear que vai do espaço vetorial das matrizes de tamanho 2 no espaço dos polinômios com grau menor ou igual que 1, e aí a sua transformação tem essa cara aqui, né? Ou seja, ela pega a matriz com entradas A, B, C, D e leva no polinômio cujo termo independente é o A mais D e cujo o termo que multiplica o X é o B mais C, tá certo? Então esse aqui é o seu A0 e esse aqui é o seu A1. E aí eu quero que vocês me determinem quem é a matriz da transformação
em relação às bases beta e alfa, onde beta é a base canônica do espaço das matrizes de tamanho 2 e alfa é a base canônica do espaço dos polinômios com grau menor ou igual a 1. E aí o processo é análogo. Então, ó, pega T, aplica nos vetores da base que está aqui em cima, que no caso é a base beta, pega o resultado, escreve como combinação linear da base que está aqui embaixo, que neste caso é a base alfa, e esses coeficientes vão formar as colunas da sua matriz da transformação em relação às bases beta e alfa. E aí eu vou deixar essas contas para vocês fazerem, e aí qualquer dúvida, vocês, meus alunos, podem me procurar no WhatsApp, ou se quiser, pode também deixar um comentário aí no vídeo que eu respondo. Ou então pode me enviar um e-mail com a sua dúvida, tá certo? E aí a gente finaliza a nossa aula por aqui. Aqui estão as referências que nós estamos utilizando para construir não só essa aula, mas também todo este curso. E aí, muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula, gente.